Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo da Silva, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, junto ao Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras, e também membro permanente do programa de pós-graduação em inglês na mesma instituição. E sou orientador pedagógico especialista da área de inglês na rede Andifes e SF, aqui na UFSC. Hoje vou falar sobre a minha apresentação intitulada Por um ensino comunicativo crítico no idioma sem fronteiras, tarefas críticas como possibilidade teórico-metodológica. Então, partindo do pressuposto de que precisamos promover uma internacionalização que seja efetivamente crítica, ou seja, que tenha compromisso com a redução das desigualdades, com a promoção da justiça social, a gente também precisa pensar em como o ensino de línguas, né, parte tão importante do processo de internacionalização, também esteja alinhado a esse processo de redução das desigualdades. Então, qual que é o nosso papel na sala de aula, enquanto professores de línguas, né? Enquanto especialistas da área de línguas, na promoção da justiça social, né? Então, se a gente quer que a internacionalização ela questione as hierarquias linguísticas, mas também as relações de poder e opressão presentes na nossa sociedade, precisamos também pensar como que isso pode acontecer na sala de aula, né? Então, uma internacionalização crítica requer questionar, por exemplo, a associação de determinadas línguas como pertencentes única e exclusivamente a países hegemônicos, né? A ideia de relações de poder, né? Questionar as relações de poder atreladas à noção do falante nativo, né? Só para citar alguns exemplos de questões linguísticas que perpassam uma internacionalização crítica, né? Então, parto aqui também do pressuposto de que ensinar língua é sempre um projeto político-ideológico, né? E aqui, então, eu trago, né, eu ecoo o Freire, que diz que ensinar e aprender é sempre um projeto político, né? Então, a gente pode ou contribuir com a promoção das desigualdades, né? Manter o status quo, ou a gente pode questioná-lo. Não existe como ensinar de forma neutra, né? Raja Gopalan também nos lembra que o educador crítico ele tem essa tarefa de estimular a visão crítica dos alunos, né? Então, de que forma o ensino de línguas pode contribuir, pode estimular a visão crítica, a reflexão crítica dos alunos, né? Ao mesmo tempo, Raja nos lembra que esse papel do professor crítico, ele é um papel muitas vezes atacado, que atrai a ira daqueles que estão satisfeitos com o status quo e não querem questioná-lo, né? Então, a internacionalização crítica e o ensino de línguas crítico, ele é também um lugar de enfrentamento, né? Então, a gente tem ciência de que esse não é um fazer simples e nem fácil, né? Porque requer, então, o enfrentamento e a luta e a busca da subversão, do questionamento do status quo. Né? Então, né, desde a década de 80, a gente fala no ensino de línguas na importância de trabalhar a língua enquanto comunicação. Então, esse parece ser um consenso, né? Se queremos que os nossos alunos possam se comunicar nas diferentes línguas que estudam, né? E consigam usar as línguas para diferentes propósitos, inclusive propósitos acadêmicos dentro do contexto da internacionalização, né? A gente entende que precisamos também ensinar a língua enquanto comunicação, né? Então, dentro da abordagem comunicativa, a gente tem essa ideia de que aprender a língua é aprender a se comunicar, né? E aprender a usar a língua. Então, o foco é na língua em uso, né? Na língua contextualizada e na língua significativa, né? Na construção de significado por meio do uso da língua. Então, a contextualização é a premissa básica, o significado é o principal, né?
e o objetivo principal é o desenvolvimento da competência comunicativa, ou seja, ser capaz de usar a língua de forma efetiva e apropriada em diferentes contextos para diferentes propósitos, né? Então, isso parece ser um consenso, né? A importância de a gente, por mais que a gente discuta que né, a partir do Kumarava de Velo, a ideia do pós-método, de que não existe uma receita, né? Mas ainda assim, a abordagem comunicativa, que é algo mais amplo, parece ser algo que guia o fazer pedagógico de muitos professores de línguas, inclusive a concepção de vários materiais, né? Então, a importância de trabalhar a língua enquanto comunicação, né? Né, como um desmembramento da abordagem baseada da abordagem comunicativa, nós podemos citar a abordagem baseada em tarefas, né? Então, a abordagem baseada em tarefas, ela ainda segue todos os preceitos da abordagem comunicativa, né? Que, de novo, não é um método, não é uma receita, mas sim são preceitos e concepções teóricas, né? Que podem guiar o fazer pedagógico, né? Por isso é uma abordagem, não um método, né? E a abordagem baseada em tarefas, então, ela além de seguir os preceitos gerais da abordagem comunicativa, ela tem o conceito de tarefa como central para o ensino e aprendizagem, né? Para o aprendizado de línguas, né? Então, o que é uma tarefa, né? Então, se a gente pensar no senso comum, a gente faz várias tarefas num dia, né? Então, a gente realiza diversas tarefas. Marcar uma consulta seria uma tarefa, preparar uma aula, né? As nossas atividades do dia a dia, né? A gente pode chamar de tarefas. No entanto, quando a gente pensa no contexto do ensino de línguas, né? É importante pensar de forma mais diretiva, né? E mais clara sobre o que seria uma tarefa na sala de aula, né? Então, uma tarefa, de acordo com Ellis, 2003, né, seria uma atividade que primeiro é um plano de trabalho. Então, é aquilo que o professor desenvolve, planeja para a sua sala de aula, né? Então, ela é planejada, né? Ela vai envolver processos reais e autênticos de uso da língua. Então, para completar essa atividade, o estudante ele vai precisar usar a língua e se engajar em processos reais e autênticos, né? Então, são atividades que vão se assemelhar a atividades que a gente faz no mundo real. Claro, talvez com adaptações, né? Então, a tarefa ela vai ter esse aspecto pedagógico, né? Ela pode ter esse aspecto mais pedagógico de adaptação para a sala de aula, né? Mas a ideia é que o aluno se engaje em processos reais e autênticos, né? Então, algo semelhante ao que a gente faz no mundo real. Ela pode envolver todas as habilidades linguísticas, então eu posso ter uma tarefa que seja só de leitura, uma tarefa só de escrita, mas também posso ter uma tarefa que englobe as 4 habilidades, né? Ou 3, enfim. Ao se engajar na realização dessa tarefa, os estudantes vão ter a oportunidade de se engajar em diferentes processos cognitivos. Então, eles vão comparar informações, eles vão ter que argumentar, tomar uma decisão, né? Encontrar a melhor solução para um problema, e por aí vai. Então, o foco principal de uma tarefa é no significado pragmático, ou seja, o significado contextualizado, não o significado da palavra em si, o significado semântico, né? Então, o contexto da tarefa é muito importante. Ela vem a partir... A tarefa ela tem um objetivo comunicativo, né? E ela tem um contexto, então, para o aluno, né? Ele se coloca no lugar de... Ele assume um papel de alguém que precisa realizar uma tarefa que se assemelha a uma atividade do mundo real, né? Então, o objetivo dele, né, o foco dele, enquanto está realizando a tarefa, é no significado, né? E é em chegar nesse resultado final que a gente chama de outcome, esse communicative outcome, né? Esse resultado comunicativo. Aí a gente pode perguntar, bom, então o aluno vai ter que analisar diferentes
pacotes de viagem e escolher qual viagem ele gostaria de fazer e justificar. Isso pode ser uma tarefa, dependendo da maneira como for implementado, né? Porque o aluno vai estar focado no significado, ele vai ter que olhar para os diferentes pacotes de viagem apresentados para ele, interpretá-los, tomar uma decisão e chegar nesse resultado, que é a escolha final dele, né? E aí vocês podem perguntar, bom, como fica então a forma, o foco na forma dentro da perspectiva da abordagem de tarefas, né? Como é que a gente trabalha a gramática, por exemplo, né? Bom, a tarefa, ela pode ter sim um foco na forma. Então, esse foco na forma pode surgir lá no final da tarefa, em que eu chamo atenção para o aluno para aspectos linguísticos que ele não notou ou para dificuldades que ele teve na realização da tarefa. Pode surgir também durante a realização da tarefa, na medida que o aluno vai mostrando necessidade de estruturas específicas para completar a tarefa, e aí o professor pode mediar esse processo, né? Mas o que é importante aqui é que o foco na forma, nessa visão da tarefa, ele não é o foco principal. Então, o foco primário, né, do aluno vai ser no significado. E a forma surge só como uma ferramenta para atingir o objetivo comunicativo. Então, a forma não é o ponto de partida, a gramática não é o ponto de partida, né? Diferente, por exemplo, do ensino PPP, né, em que muitas vezes a gente apresenta a gramática para o aluno, ele pratica de uma forma mais controlada, completando lacuna, com exercícios, né, e depois ele usa de uma forma um pouco mais livre, geralmente através de uma produção, né. Então, a tarefa, ela questiona essa tradição do PPP, né, e traz esse foco no aprender fazendo. Então, a ideia aqui é que o aluno aprende língua ao se engajar na construção de significados. E a forma ou a gramática, né, a estrutura linguística, ela surge como uma necessidade, né? Ela não é estabelecida a priori nesse sentido. Então, só para exemplificar, a gente tem aqui um exemplo de uma tarefa, né, de um livro didático, bastante conhecido, né, adaptada, na verdade, né, de um livro didático. Então, uma tarefa que envolve a compreensão oral, a audição, né, e ela diz o seguinte: escute a 4 pessoas que estão participando de um programa de TV e 3 homens, né, querem convidar a Linda para um encontro, né? Então, ouça o áudio, né, identifique o que cada um deles gosta, então, em termos de música, filmes e programas de TV, né? E depois, a partir dessas informações, desse perfil de cada pessoa, decida qual é o melhor date para Linda, né? Então, aqui, a gente pode dizer que é um plano de trabalho, é uma tarefa que foi planejada para ser aplicada em sala de aula. Para realizar essa tarefa, o aluno vai ter que compreender as informações, então, pessoas descrevendo elas mesmas, ele vai ter que conseguir identificar essas informações, né? Então, trabalha com a compreensão oral de uma linguagem que é contextualizada, que o foco é no significado, né? E o foco do aluno aqui é conseguir decidir qual é o melhor encontro, né? O melhor parceiro para a Linda. Então, o foco é no significado, tem um resultado final específico, né, um outcome, que é a escolha desse parceiro, né? Então, ele usa a língua para chegar em algum lugar, para realizar uma tarefa. Nesse caso, escolher o parceiro da Linda. Então, um resultado comunicativo que é não linguístico. A língua, ela é o meio para chegar lá, mas ela não é o fim, né? Bom, então aqui a gente teria um exemplo de uma tarefa, né? Mas a gente pode se perguntar, que visões de mundo, né? Pensando que a gente precisa, que a gente ensina mais do que língua, que a linguagem não é neutra, que a comunicação não se dá no vácuo, que representações de mundo essa tarefa traz, né? Então aqui a gente vê uma tarefa que é bastante baseada na heteronormatividade. A gente pode pensar nessa desigualdade de gênero no sentido de que a gente escolhe os encontros para a Linda, né? Então ela parece que tem pouca agência. E assim, a gente
e parte dessa questão heteronormativa mesmo, né? Sem falar, é claro, dessa simplificação de quem são essas pessoas e do que elas gostam, né? Então, que visões de mundo a gente está reproduzindo ao aplicar uma tarefa como essa, né? Se a gente não problematizá-la, né? Então, a gente pode acabar, dependendo da forma como a gente implementa, reproduzindo desigualdade, reproduzindo discursos essencialistas sobre gênero, né? Então, o meu argumento aqui nessa apresentação é que a gente precisa ir além da comunicação e para além das tarefas, né? Porque se a gente não se comunica de forma neutra, ou seja, qualquer ato comunicativo ele tem um aspecto político, socioideológico, precisamos então pensar em tarefas que sejam críticas também, né? Porque eu acho que o conceito de tarefa ele é muito interessante e muito útil para pensar metodologicamente como trabalhar a língua em uso, né? Mas, então, baseado em Farias e Silva 2018, eu argumento que precisamos, então, de tarefas que também sejam críticas. Então, aqui eu trago um novo elemento, né? Um novo critério importante para a gente definir uma tarefa, né? Então, além de uma tarefa ser um plano de trabalho, envolver processos reais e autênticos de uso da língua, envolver uma ou mais habilidades linguísticas, proporcionar o engajamento em processos cognitivos diversos, ter como foco principal o significado pragmático, um resultado comunicativo e poder, então, ter um foco na forma, né? Mas a forma como secundária, né? E o significado como primário, né? Para além disso, uma tarefa crítica ela precisa permitir o desenvolvimento da consciência crítica por meio do uso contextualizado da língua. Então, uma tarefa crítica é aquela que vai possibilitar também pensar sobre a ideologia por trás daquele ato comunicativo, né? Que vai criar espaço para refletir e agir numa perspectiva freiriana, né, de praxis, de reflexão mais ação sobre o ato comunicativo e sobre a realidade social da qual a gente está falando, né? Então, já que tarefas se assemelham a atividades do mundo real, a gente precisa pensar sobre essas atividades, né? Sobre como questões de poder, questões de opressão, questões de desigualdade perpassam os atos comunicativos, né? Então, aqui, como exemplo de uma tarefa crítica, eu trago o trabalho de Torres, né? Então, Torres, 2023, nesse artigo, ele descreve uma possibilidade de desenvolvimento de tarefa crítica para o ensino de espanhol. Embora Torres esteja focado no ensino de espanhol como língua de herança, né? Eu acho que essa tarefa ela pode nos ajudar a pensar um pouco no contexto do Idioma Sem Fronteiras, né? Então, Torres trabalhou no contexto do ensino superior com essa tarefa, né? Numa disciplina da área de letras, especificamente, né? Então, os estudantes que realizaram essa tarefa, tinham, então, realizado diferentes leituras sobre ideologias linguísticas, né? Então, refletiram, por exemplo, sobre hierarquias linguísticas, como que determinadas línguas são vistas como mais importantes, são mais valorizadas do que outras, a questão do preconceito linguístico, né? Então, eles estavam refletindo sobre essas questões, né? E como tarefa, né? Como uma proposta de tarefa, Torres traz essa ideia de criar, então, um meme linguístico que promova a ideologia linguística do plurilinguismo, né? Então, aqui os estudantes, eles são, então, estudantes que têm o espanhol como língua de herança, no contexto dos Estados Unidos. Então, um contexto em que o espanhol geralmente é visto como menor, como menos importante, né? E aí a gente vê, por exemplo, a xenofobia com imigrantes, ou mesmo com norte-americanos, estadunidenses, mas que têm essa né, relação, esse background hispânico, né?
Então, nessa tarefa, os alunos tinham que, então, construir um meme linguístico, né, para combater ideologias linguísticas monolíngues, né? Então, enfatizar essa ideia da importância das diferentes línguas, de questionar essas hierarquias também, né? E a ideia era que eles pudessem, então, compartilhar esses memes nas redes sociais. Então, aqui a gente tem uma tarefa, porque o foco do aluno, ao criar um meme, é no significado, né? O objetivo dele é criar esse meme para compartilhar nas redes sociais, então a gente tem um resultado comunicativo, né? E o aluno vai ter que refletir, né? Claro que aqui houve um trabalho prévio sobre todos esses conceitos, né, das ideologias linguísticas. Então, os alunos tinham que escolher um dos aspectos discutidos pelos textos que eles gostariam de trabalhar, né? Desenvolver, então, esse meme, né? Né, seguindo as instruções aqui dadas pela própria atividade, né? E aí, né, a gente vai ver que para eles conseguirem realizar essa tarefa, o Torres, né, o professor, organizou diferentes pré-tarefas para prepará-los, né? Então, eles assistiram um vídeo falando sobre ideologias linguísticas no Peru, né? Então, para além das leituras, eles tiveram várias pré-tarefas, né? Porque eu acho que isso é importante a gente pensar, né? Uma tarefa crítica, ela precisa criar o espaço para reflexão, né? E essa reflexão não pode ser simplesmente o que você acha, o que você pensa. A gente precisa também fornecer dados, conteúdo, para que o aluno possa construir as suas visões e refletir, ou mesmo justapor as suas visões com outras, né? Então, aqui, várias pré-tarefas tinham esse objetivo de preparar o aluno para a realização, para a construção do meme, né? Então, primeiro eles assistiram vídeos que discutiam diferentes ideologias linguísticas, por exemplo, né? E aí aqui a gente tem um exemplo de uma das tarefas, né, de um dos memes, né, construído pelos estudantes, né? Então, las personas de los Estados Unidos deben hablar inglés. Eso suena absurdo, um mundo plurilingüe es el futuro, né? Então, as pessoas dos Estados Unidos devem falar inglês, e aí o tapa do Batman, né, dizendo, não, isso é absurdo, o mundo plurilingüe é o futuro, né? Então, eles trazem aqui uma imagem bastante conhecida, né? E aplicam essa ideia das ideologias linguísticas para esse diálogo entre Batman e Robin, né? Então, usam um elemento da cultura popular também, né? Da cultura pop, né? Então, para a gente pensar numa tarefa crítica como essa, que possibilita essa reflexão sobre os usos linguísticos, sobre a sociedade, sobre os eventos comunicativos, né? Eu trago, então, os elementos da pedagogia crítica que eu acho que são elementos que podem guiar o fazer do professor crítico, né? Então, de acordo com Crookes, para que a gente tenha um ensino crítico, né, ou para que a gente possa trazer esse elemento crítico para as tarefas, a gente vai precisar pensar, então, numa organização e gerenciamento democráticos da aula. Então, como é que eu construo o próprio plano de ensino da minha disciplina? Como é que eu dou andamento para a disciplina, dando voz e vez para os meus alunos, né? Para que a gente construa efetivamente uma comunidade de aprendizagem, né? E acho que aqui um dos pontos-chave é ouvir os alunos, né? Então, quais são as ideologias linguísticas que eles têm, né? Eu não posso falar de ideologia linguística, por exemplo, sem entender o que o aluno pensa, né? Qual é a relação que ele tem com as diversas línguas, né? E quando a gente pensa, por exemplo, no ensino do inglês, né, que é uma língua hegemônica, como é que a gente questiona esse lugar do inglês, né? E como é que a gente pensa sobre como não reproduzir, né, essas relações desiguais ao ensinar inglês, né? Outro elemento é a posição e a perspectiva crítica do professor, então a importância de nós, enquanto professores de línguas, precisamos não só saber sobre ensino de língua, a gente precisa entender sobre sociedade, questões, né, questões sociais de identidade, alteridade,
interseccionalidade, né? Porque a sala de aula, ela envolve muitos elementos, né? Então, a gente vai lidar também com o mundo na sala de aula, né? Então, é importante a gente ler, de a gente estudar, de a gente buscar visões informadas, né? E não visões que sejam ingênuas, né? Então, muito importante essa formação continuada nossa, né? Formação enquanto ser humano, né? Para além da formação de metodologias de ensino de línguas, né? Então, outro elemento importante é a análise crítica de necessidades. Então, a ideia é que no ensino crítico não existe um currículo estabelecido a priori. A gente vai construir as aulas e os currículos a partir das necessidades dos alunos. Bom, no ISF a gente tem currículos, né? A gente tem planos de ensino para serem cumpridos, dependendo do curso que a gente vai criar. Mas como é que eu posso pensar nesse currículo estabelecido a priori em relação às necessidades dos meus alunos? Como é que eu posso adaptá-lo? Como é que eu posso incorporar aquilo que os meus alunos precisam, né? Isso envolve mais do que entender as habilidades linguísticas deles, mas também entender as visões de mundo deles, as questões que eles trazem, né? Se a gente quer que eles sejam estudantes que possam efetivamente fazer parte de um processo de internacionalização crítica, eles também precisam saber se posicionar num contexto em que há preconceito linguístico, em que há preconceito com relação a determinadas culturas, né? A determinadas identidades, né? Então, isso também precisa fazer parte da sala de aula, né? E como é que eu trago isso, então, para o meu plano de ensino, né? Então, a análise crítica de necessidades me permite entender a realidade dos meus alunos e pensar no ensino, né, que vai ser mais responsivo à realidade deles, né? Outro elemento seria o plano de ensino negociado, então, construído junto com os alunos, o uso de códigos, né? Então, partir da realidade dos alunos e trazer elementos da realidade dos alunos, sejam textos, como no caso dos memes, né? Coisas que fazem parte da realidade dos alunos, não porque a gente vai se restringir à realidade deles, mas porque esse pode ser o ponto de partida, né? O diálogo crítico, então, o espaço para reflexão e para o diálogo como fundamental para o desenvolvimento crítico, né? Então tem que ter espaço para os alunos trazerem as suas visões de mundo, né? E construírem a partir do diálogo novas visões, né? Então, um diálogo realmente que envolve escuta ativa, que envolve compartilhamento de ideias, né? O desenvolvimento de conteúdos e materiais críticos, então a importância de a gente pensar em materiais que sejam críticos também, e aí eu acho que as tarefas críticas podem nos ajudar no desenvolvimento de materiais aqui no ISF, né? E se a gente quer desenvolver materiais, quer implementar materiais que sejam críticos, a gente vai ter que pensar também numa avaliação que também seja crítica, participatória e democrática. E, por fim, o ensino crítico, ele não se contenta em refletir criticamente ou identificar os problemas. Ele também tem que ser propositivo, tem que ter orientação para ação, no sentido de buscar soluções para os problemas que a gente encontra, né? Claro que a gente não vai resolver os problemas na sala de aula, os problemas do mundo, né? Mas a gente pode pensar em ações locais, refletir sobre o papel que cada um de nós tem e mesmo entender que usar a língua é também agir no mundo, né? Também é uma ação. Né? Então, usar a língua de forma crítica, reflexiva, também é um tipo de ação. Né? E, claro, esses elementos aqui, Crookes nos lembra que eles são pequenos passos, né? Então, ele fala, são baby steps, a gente pode tentar incorporá-los aos poucos, né? Não precisa ser tudo de uma vez. Então, para concluir, quero salientar a importância de que a gente, no contexto do Idiomas Sem Fronteiras, pense no ensino situado, então, que a gente parta da realidade local dos nossos alunos e não tenha apenas como foco a assimilação, a adequação ao contexto global, né? Então, não pensar só no outro, para o que eu quero que o aluno faça, mas também quem meu aluno é, né? A conscientização, então, reflexão sobre contextos locais e globais, e a problematização de noções hegemônicas de língua, cultura, estados-nação, e a importância da justiça social, ou seja, da orientação para a ação, como eu mencionei anteriormente.
Então, agradeço muitíssimo a atenção, deixo meus contatos, caso queiram conversar mais sobre essa temática. Muito obrigado.